Nós falamos no bloco anterior sobre esses números alarmantes da dengue, especialmente em Minas Gerais. E eu quero falar agora sobre, desse número crescente, né, de dengue e esse número cada vez maior, também é preciso que a gente conheça quais são os tipos dessa doença e também como nós devemos agir logo ali nos primeiros sintomas. Então, para nos ajudar a decifrar esse código aí, nós recebemos aqui o médico infectologista, Dr. Argos Leão. Ele é referência técnica da Diretoria de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Dr. Argos, bom dia. Bom dia a todos. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom. Joia recebê-lo aqui. Falar aí da dengue, nós estamos falando de uma doença, vamos dizer assim, multifacetada, assim, poderíamos falar assim? Dengue é uma doença, dengue é uma doença cujo espectro clínico é muito grande. Existem casos desde muito poucos sintomáticos, dengue sem sintomas, inclusive, até casos graves, como dito no bloco anterior, levando a alguns óbitos, né? No nosso estado já são 12 óbitos nesse ano. Existem 4 tipos de dengue, né? 4 tipos de vírus da dengue, os tipos 1, 2, 3 e 4. Na série histórica, não só aqui de Belo Horizonte ou de Minas Gerais, mas do Brasil, nos últimos anos predominou o tipo 1 do vírus da dengue. E esse ano nós temos uma novidade, o tipo 2 que predomina no Brasil inteiro, inclusive no nosso estado. Dessa mudança, né, daquilo que prevaleceu um tempo para esse outro tipo agora, é uma mutação desse vírus? O que acontece para ter essa diferenciação? Na verdade, não é uma mutação. Já são descritos, né, 4 tipos de dengue e eles se revezam, ou deveriam se revezar, de uma forma que a gente não conhece bem o motivo pela qual ela acontece. Então, ninguém sabe explicar, por exemplo, por que predominou o tipo 1 desde 2009, 2010 até 2018, que foi o último ano, e este ano apareceu o dengue tipo 2 de forma mais predominante. Não sabemos, não temos uma explicação clara para essa circunstância. Agora, doutor Argos, só para a gente então mostrar ao pessoal de casa, vamos falar de cada um desses tipos aí para que eles entendam e aprendam também sobre essa divisão aí dentro dessa doença. Então, o primeiro tipo, né, que é o tipo 1, né? Tá lá, esse é o vírus, é o que mais predomina entre os casos no Brasil dos últimos tempos. Sim. É o mais comum, né, o que o senhor estava falando. É o mais comum. Foi responsável pelas epidemias de 2010, de 2013, de 2016, que foi a pior epidemia que o nosso estado já viveu. E esse ano, 2019, o tipo 2 é o que está predominando. É importante fazer uma menção em relação ao tipo 2. Então pode colocar na tela aí o tipo 2, né? Que é atualmente o vírus dominante entre os casos do nosso país. Sim. O que difere ou o que caracteriza cada um desses 2 tipos aí, doutor? Algumas análises observacionais das epidemias que ocorreram com o tipo 2 sugerem que esse tipo do vírus da dengue está relacionado com casos mais graves. Não é uma afirmação absoluta que eu posso fazer, mas sim, em epidemias anteriores, o número de pessoas que evoluíram de forma mais grave foi maior quando circulou o vírus tipo 2 da dengue. É importante fazer uma menção a respeito do tipo 2, que a última vez que ele teve uma circulação predominante no nosso meio foi no ano de 2008, 2009. Portanto, todas as crianças até 10, 11 anos de idade, praticamente nenhuma delas já entrou em contato com o vírus do tipo 2, ou seja, todas são suscetíveis. Muito importante para os pediatras ficarem de olho com essa questão. E o papai e a mamãe que nos assistem agora também no cuidado, né? Exatamente, porque se aparecer sintomas, muito provavelmente pode ser dengue, devido a essa ausência de imunidade. Porque uma vez que a gente tem uma infecção por um determinado tipo do vírus da dengue, por exemplo, se eu já tivesse tido uma dengue pelo tipo 1,
improvavelmente, para o resto da minha vida, eu vou desenvolver uma nova infecção, uma nova doença causada pelo tipo 1. Então, essas crianças com menos de 10 anos de idade, todas elas são suscetíveis, ou seja, não têm imunidade contra o tipo 2. Nós, adultos ou os idosos, existe uma chance de já ter entrado em contato lá atrás, né, antes de 2008, ou até 2008, com esse vírus da dengue e ter criado imunidade. Quando dessa maior incidência aí dele, né? Como? Desculpa. Quando da maior incidência dele. Sim, exatamente, tipo 2 exatamente. Pelo fato de ter predominado o tipo 1 nos últimos 10 anos, praticamente, nenhuma dessas crianças já entrou em contato com o vírus do tipo 2 e sim, podem haver casos mais graves aí no decorrer desta epidemia. E a gente vai falar aqui do tipo 3 e 4, né? Que os dois vírus são os menos frequentes registrados no nosso país. O que difere dos outros dois? Não existe como eu falei, não existe uma clara diferença da doença causada por cada um deles. O tipo 2, sim, foi observado que quando ele circulou, casos mais graves ocorreram. Mas essa relação, ela nem sempre ela é linear, ela é direta. A gente não pode fazer essa afirmação que com certeza o tipo 2 é o pior deles. Mas existem esses tipos de observação em cada uma das epidemias. Tipo 3 e tipo 4 foram realmente tipos virais que, nessa série histórica toda que acomete por dengue a população nas últimas décadas, talvez tenham sido os que menos circularam entre nós. Em 2014 houve uma pequena divisão ali entre o tipo 1 e o tipo 4, mas o tipo 3 realmente foi um dos menos frequentes em toda a nossa história. Falamos de 4 tipos, mas tudo é dengue. Tudo é dengue. O processo de... a caracterização sintomática de todos eles, inicialmente é a mesma, né? Sim. E o tratamento também? Sim. Infelizmente, não há um tratamento específico para a dengue, né? Não há uma medicação que atue contra o vírus da dengue. É só o cuidado geral, né? Existem o cuidado geral, né? Medidas com relação ao cuidado geral, né? Medidas contra febre, antitérmico, analgesia, né? O paciente com dengue sente muita dor muscular, repouso. Hidratação. Mas a principal medida contra qualquer um dos 4 tipos de dengue são os protocolos já muito bem estabelecidos de hidratação, não só nacionais. Na verdade, os protocolos nacionais, eles são baseados aos protocolos da Organização Mundial de Saúde. E são protocolos muito bem desenhados para cada uma das classificações dentro de dengue. Por exemplo, dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, podem causar, como eu falei, um espectro clínico de doença muito diverso. Casos muito poucos sintomáticos, com muito poucos sintomas, até casos muito graves que geram hospitalização. Seria essa forma, por exemplo, ali, que não é aparente, ali isso é bem brando, bem leve, para nem suspeitar às vezes? Às vezes começa com uma simples febrinha e, dependendo da resposta imune que o indivíduo forma contra a infecção, às vezes a doença não evolui. Ficou talvez como um mal-estar ali, Exato. Até mesmo como uma gripe. Exatamente. Né? Às vezes passa batido e a pessoa nem percebe que teve dengue. Por outro lado, existem, graças a Deus, né, uma minoria dos casos evolui dessa forma, existem casos que evoluem com gravidade. Existem alguns sinais... Que é esses que caminham para dengue, chamada dengue hemorrágica? Na verdade, a gente não usa mais o termo dengue hemorrágica. A classificação de dengue mudou para dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme. Existem alguns sinais clínicos e até laboratoriais. Que seria aí essa mais clássica, mais comum. Sem sinais de alarme seria mais comum. Mais comum. Dengue com sinais de alarme é menos comum, mas se aparecer algum sinal de alarme, a pessoa... Isso é uma avaliação médica, né? A pessoa tem indicação de internação e tomar hidratação endovenosa. Quais são esses sinais que classificam nesse segundo termo aí? Sinais de alarme: dor abdominal contínua, vômitos repetidos, o que impede da pessoa fazer uma hidratação oral adequada, sangramento de mucosas. Mucosas é tudo que não é a pele. Sangramento na conjuntiva, no nariz, na boca pelo ânus, pela vagina, pela urina, qualquer tipo de sangramento que não seja a pele. Qualquer sinal de tonteira,
Na verdade, tonteira especificamente não é um sinal de alarme, mas existe um mecanismo para a gente... Mais associado com outros. Existe um mecanismo para a gente identificar a hipotensão postural, mede a pressão deitado, sentado, em pé, e quando existe uma variação entre elas, uma variação determinada, indica também a internação para fazer uma hidratação adequada. Então, esse seria com sinais de alarme. E ainda existem sinais de alarme laboratoriais, quando a plaqueta baixa muito, quando existe uma hemoconcentração, uma desidratação de tal forma que eleva um fator do hemograma que se chama hematócrito, isso também indica a internação para hidratação venosa. E o terceiro ponto aí? A terceira classificação clínica de dengue seriam os pacientes com dengue grave. Esses, o ideal, na verdade, é a indicação de internação em numa unidade de terapia intensiva, num CTI, que são os pacientes hipotensos, pacientes com sangramentos importantes, né? Quem, por exemplo, vomita sangue em determinada quantidade ou tem um sangramento no cérebro, em órgãos nobres, né? São situações que demandam uma qualidade de assistência muito mais complexa, por isso a indicação de internação em unidade de terapia intensiva. Então, o primeiro passo, então, para a gente... Porque a gente não precisa saber quais são esses 3 aspectos, né? A gente precisa saber que devemos nos tratar. Perfeito. Tendo ali os primeiros sinais, que normalmente são dores nos olhos, no corpo, já entendeu? Corre para uma unidade de básica de saúde. Sem dúvida alguma. Na hora, né? Exatamente, sem dúvida alguma. Mesmo porque essa classificação de risco, ela não é feita pelo doente, ela é feita pelo profissional que atende esse doente, que assiste esse doente, né? Então, é responsabilidade do profissional fazer o escalonamento de risco, ver aonde o paciente se encaixa naquele momento e, dependendo da situação, já indica-se a internação para hidratação endovenosa. A maioria dos casos não vai ser feita, para a maioria dos casos, não vai ser feita a hidratação endovenosa, vai bastar a hidratação por via oral. São aqueles pacientes que a gente citou agora há pouco que não tem nenhum sinal de alarme, muito menos tem algum sinal de gravidade, pressão baixa e tal. Então, aquele paciente que tem dor no corpo, febre, sintomas de mal-estar, mas sem nenhum sinal de gravidade, esse paciente vai ser manejado muito provavelmente em casa, tomando volume de hidratação considerável, né? Hoje o que o Ministério da Saúde recomenda é que a pessoa ingira 60 ml de líquido por quilo de peso por dia. Uma pessoa de 70 quilos deveria ingerir em torno de 4.200 ml, né? 4 litros de soro, água, chá, enfim, de líquido por dia para conter a evolução da doença. E aí eu pergunto também, esse tipo de cuidado, não de tratamento específico, mas ele já pode ser iniciado mesmo que não tenha confirmação da doença, ou tem que esperar fazer fora esse aspecto da hidratação, que é para tudo na vida, né? Sim, a gente não aguarda a confirmação da doença, mesmo porque o exame que confirma dengue, existe um teste que é feito de forma mais rápida. Clínico, mas não, no teste laboratorial mesmo, mas que não exclui de forma completa a doença. E um outro teste que demora mais alguns dias para ser realizado. Então, diante de uma síndrome clínica, né, de febre, dor no corpo, mal-estar, cefaleia, né, dor de cabeça, neste momento, isso até prova em contrário, se trata de dengue. A hidratação ela deve ser iniciada até antes do atendimento médico. Hoje, praticamente em toda unidade básica de saúde, existe um protocolo de triagem que a pessoa já entra no consultório médico bebendo água, se hidratando para que não perca tempo, né? Às vezes algumas horas já são suficientes para uma evolução desfavorável dentro do quadro de dengue, se houver uma desidratação considerável. Muito bom. Agora, doutor, só para a gente então dar rumos finais, gostaria que para essa câmera aqui, o senhor falasse com o nosso público aí, dando o seu recadinho aí para a turminha que nos assiste. Meu recado é que este ano vivemos um cenário epidemiológico para dengue que nos preocupa bastante. Existe um vírus que é novo para a maioria das crianças, já tivemos epidemias prévias por esse vírus tipo 2, mas ao menor sinal de febre, sintomas de dor no corpo, um profissional de saúde deve ser consultado para
que faça essa classificação. Às vezes não vai ser dengue, pode ser uma dor de garganta, pode ser gripe, mas se for dengue, quanto mais tempo a pessoa demora para procurar assistência devida, pode complicar e aí, no final das contas, evoluir para uma internação, uma hospitalização e, no mais tardar, ainda que raro, até a evolução para o óbito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.